Buenos dias, muchachos. Estão me ouvindo? Digam sim aí. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Aproveitem enquanto eu estou vivo. Seguinte, rapaziada. Vamos seguir então com a matéria de ontem, né? Pode ser? Vamos seguir ali nas leis de Newton? Vocês pensaram, tiveram alguma dúvida depois da aula, mas que pensaram depois, assim, não? Não refletiram sobre o conteúdo? Tudo tranquilo? Então tá. Então assim, pessoal, eu vou fazer um resuminho da primeira e da segunda lei e vamos para a terceira. Tá? Então o que me dizia a primeira lei de Newton? Inércia, né? Se a força resultante sobre um corpo for zero, o corpo se encontra no estado de inércia. Ele vai te mostrar o que ele quer. E o que todo o corpo quer? Se ele estiver parado, continuar parado. Mas se ele já estiver em movimento, continuar em movimento. Tranquilo? Daí chegamos na segunda lei de Newton. O que me diz a segunda lei de Newton? Que se a força resultante sobre o corpo for diferente de zero, o meio externo ao corpo, agentes externos, vão fazer com que a velocidade do corpo varie. E o corpo acelera. E tu tem força resultante igual a m vezes a. Lembrando que para onde estiver apontando este cara, vai estar apontando este cara. E a gente recai em duas questões para a segunda lei. Eu posso ter uma resultante tangencial, ou eu posso ter uma resultante centrípeta. Então, eu tenho corpo parado, corpo em MRU, corpo em MRUV, corpo em MCU. Pessoal, isso aqui é um resuminho, tá? Um resuminho muito relaxado do que a gente viu na aula de ontem e na outra semana, tá, pessoal? Isso aqui é um resumo que, eu fiquei um tempão falando, explicando coisas para vocês em cima disso aqui, tá? Bom, e a terceira lei, pessoal? O que vai me dizer a terceira lei? Cameraman. Terceira lei. Pessoal, a terceira lei de Newton eu acho que é a mais conhecida de todas, né? Às vezes as pessoas até conhecem a primeira e a segunda lei, às vezes confundem a primeira com a segunda, princípio fundamental, primeiro. Mas a terceira lei, eu acho que todo mundo sabe, que é a chamada lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Tá? Vou dizer para vocês, pessoal, entre as leis de Newton, essa é que menos costuma cair. Tá? Até pela simplicidade dela, mas ela tem vários aspectos que às vezes a gente pode se complicar dentro dela, tá? Então, vamos lembrar dela de maneira geral. O que diz a terceira lei de Newton? Vocês lembram? Que toda força de ação gera uma força de reação, com o mesmo valor, mesma direção e em sentidos opostos. Ok? Então, vamos tentar mais ou menos exemplificar isso com uma situação cotidiana. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que vocês vão inventar de dar um soco numa parede. Ok? Tiro parede, minha mão, e eu vou dar um soco na parede. Ok? Então, vamos lá. Vamos supor que está aqui a tua mão. Tá? Ok? Eu vou chamar a tua mão de L de mão, e vamos supor que vocês vão dar um soco numa parede. Tá?
parede, parede. Eu vou chamar a parede de P de parede. Tranquilo? Então tá aqui a mão de vocês, tá aqui a parede, tu vai dar um soco na parede. Ok? Então tá. Todo mundo concorda comigo que a tua mão vai aplicar uma força na parede? Vai, né? Então a parede vai receber uma força. Ó. Certo? Que é a força que eu faço na parede. Tranquilo? Todo mundo concorda que se eu der um soco no quadro, o quadro vai receber uma força na minha mão? Quadro, né? Aí tá, pessoal. Uma coisa importante na terceira lei de Newton, o Newton ele vai perceber que para ter força não basta ter agente, mas tem que ter também um receptor. Na verdade, quando tu fala em força, obrigatoriamente para ter força tem que ter dois corpos. Eu tenho que ter o corpo, o agente, o feitor, e esse feitor vai ter que fazer essa força em alguém, que é o receptor. Tranquilo? Deu para entender? Então, para ter uma força, obrigatoriamente tem que ter dois corpos. Um para fazer e o outro para receber. Quem é o agente dessa força? É a mão, né? A mão é o agente. Está fazendo a força na parede. E quem é o receptor? A parede. E o Newton ele vai utilizar uma simbologia para caracterizar essa força. Aonde a primeira letra subscrita aqui embaixo é o feitor, é o agente. E a segunda letra é o receptor, é o corpo que está recebendo a força. Então, essa força aqui eu vou representar da seguinte maneira. Ó. Força que a mão está fazendo na parede. Todo mundo entendeu a simbologia? Força que a mão, o agente, está aplicando na parede, que é o receptor. Ok? Então a primeira letra sempre vai ser o agente, o feitor da força, e a segunda letra vai ser o receptor da força. Ok? Só que o Newton ele vai perceber o seguinte, que além de ter dois corpos para ter uma força ela nunca aparece sozinha. E eu posso te explicar isso de várias maneiras, mas eu vou te dar um exemplo. Se tu pegar e der um soco na parede, a tua mão não vai doer? Vai, né? Se a tua mão não doeu é porque tu recebeu uma força, né? Até a tua mão estava em movimento, e se ela estava em movimento e ela bateu na parede e parou, ela freou. Se ela freou, cameraman, se ela freou, a tua mão tem massa? A tua mão sofreu uma desaceleração? Então ela recebeu uma força. Quando tu dá um soco na parede, a tua mão massiva freia. Então ela recebe uma força da parede. Volta para lá. Então olha só. No momento em que a minha mão aplica uma força na parede, ela também recebe uma força da parede. Mas agora quem é o agente e quem é o receptor? Quem é que está fazendo essa força na minha mão? É a parede. E quem é que está recebendo essa força? É a minha mão. E aí que tá, pessoal, o Newton ele vai perceber que quando tu vai aplicar força num corpo, não tem como isso aqui ser diferente. Não tem. E ele chamou o que? Ação e reação. Todas as forças elas acontecem sempre aos pares. Tu nunca vai ter um número ímpar de forças no universo. Tu sempre vai ter que ter um número par, porque as forças acontecem aos chamados pares, ação e reação. Tranquilo, pessoal? Não tem como eu aplicar uma força num corpo e não receber uma força também. É isso que o Newton está percebendo. Beleza? Todo mundo entendeu mais ou menos qual é a ideia da terceira lei de Newton? Cameraman, dá uma olhada aí. Vê se vai surgir dúvidas. Tranquilinho? Tá, pessoal, só que essas forças aqui, tá, trocadas, elas vão ter uma série de características. Tá? E aí é que o cara começa a se complicar às vezes, tá, pessoal? Que características elas vão ter? Primeira característica. Os pares ação e reação sempre vão ter mesmo valor.
que isso quer dizer? Que se eu aplicar uma força de 10 newtons na parede, eu vou receber uma de 10 newtons. Mas se tu aplicar na parede uma de 110, tu vai receber uma de 110. Mas se tu inventar de aplicar uma força na parede de 1110, não tem como tu fugir. Tu vai receber uma força na parede de 1110. A força aplicada sempre vai ser igual à força recebida. Tranquilo? Eu até penso nos alunos que são um pouco mais místicos, né? Pensando, viu, o que tu faz sempre volta para ti. Né? Que bosta de raciocínio, hein? Faz o bem que tu recebe o bem, né? Que merda de raciocínio. Pessoal, isso aqui é só para forças trocadas. Não tem nada a ver com o pensamento de ser uma pessoa legal ou não. Tá? Isso aqui é para forças trocadas em processos de colisão. Tá? Não tem essa história de faz o bem e recebe o bem. Tá? Tu pode ser uma pessoa muito boa sempre só tomando cu na vida toda. Tá? Então não quer dizer. Tranquilo? Isso aqui é só para forças trocadas. Tranquilo? Então, pessoal, agora tem uma situação, pessoal, que parece que não é assim. Tem várias situações que parece que a coisa não acontece assim. Vamos pensar a seguinte situação. Vamos supor que tu vai acabar brigando com alguém e tu vai dar um soco na cara da pessoa. Beleza? Uma situação cotidiana comum hoje em dia, né? Tu discute com alguém e tu guinda-lhe um soco na cara. Tá, pessoal, tô brincando, tá, pessoal? Não tô incentivando briga, tá? Nunca briguei na vida, tá? Mas olha só. Vamos supor que vocês vão dar um soco na cara de alguém. Se tu aplicar uma força de 10.000 newtons na cara da pessoa, a tua mão também vai receber 10.000 newtons. Sim ou não? Se tu der um soco na cara de uma pessoa, a força que tu aplica na cara dela é a mesma que tu vai receber na tua mão? O que vocês acham? Sim? Não? Responderam alguma coisa aí, cameraman? Respondam aí, pessoal. O que vocês acham? Se chegarem num colega de vocês que não gostam, darem um soco no meio da lata dele, a força que tu vai aplicar no narigão dele vai ser a mesma que tu vai receber na tua mão? Sim? Então para que vocês vão brigar? Então não vale a pena brigar. Se a força que eu aplico é a mesma que eu recebo, não tem por que eu brigar. Vai doer minha mão. Vai doer minha mão. Tá, pessoal, assim, quem falou que as forças são iguais, tá tudo certo, tá? Mas no primeiro momento tu acha, não, a força que eu vou aplicar na cara é maior do que a gente pensa na questão do... A pessoa falou aqui, vai doer minha mão. A pessoa pensa na questão da dor. Porque na cara dói mais. Na cara dói mais. Então, olha só. Pessoal, é óbvio que as forças são iguais. E vale a pena brigar. É óbvio que vale a pena brigar, senão as pessoas não brigavam. Por que vale a pena brigar, pessoal? Porque numa briga, o que importa não é quem faz a maior força no oponente. É quem aplica a força no lugar certo. Se quem ganhasse uma briga é aquele que aplica a maior força, pessoal, as brigas iam terminar tudo empatada. Não é a intensidade da força aplicada que ganha a briga, mas é o lugar em que tu aplica essa força. Qual a diferença da cara e na mão? As forças têm o mesmo valor, mas onde é que é mais sensível? Na cara. E o que torna uma região mais sensível, pessoal? Deve entra um pouquinho dentro da biologia, mas vai ser o número de receptores de pressão que tu tem distribuídos por cada centímetro quadrado de pele. E tu tem partes do teu corpo que esse número de receptores está em maior quantidade e partes que ele estão em menor quantidade. Isso é uma das características da sensibilidade. Tá? Quais são as partes do nosso corpo que são mais sensíveis? Língua, nariz, perto dos olhos, rosto é muito sensível, palma das mãos, tá? Sola dos pés é muito sensível, mamilos e genitália.
Essas são as partes mais sensíveis do teu corpo. Só tu parar para pensar como dói quando tu colide essas partes em algum lugar. Tá? Agora, quais são as partes menos sensíveis do corpo? As chamadas dobradiças. O que são as dobradiças do corpo? Aqui, ó, aqui é pouco sensível, aqui é pouco sensível, joelho é pouco sensível. Que são as partes. Voltamos? 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 Sim. Voltamos? Entendeu, pessoal? Então, assim, que é o que acontece numa briga. Né? Quando tu vai brigar, tu sempre procura pegar uma parte pouco sensível tua e colidir essa parte pouco sensível tua numa parte muito sensível, características dos pares de ação e reação. Mesmo valor, mesma direção, só que sentidos opostos, né? Tá, pessoal, isso é muito barbado de visualizar, né? Pares de ação e reação tem mesmo valor, mesma direção. A ação aqui está onde? Na horizontal, né? A reação está na horizontal. Direção, mesma direção. Só que sentidos opostos. Aqui eu estou da esquerda para a direita. Aqui eu estou da direita para a esquerda. Tranquilo? Então, pessoal, basicamente o Newton ele diz isso na terceira lei. Só que a gente pode completar com algumas outras ideias. Por exemplo, além de ter mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, pessoal, uma coisa que a gente percebe sobre os pares de ação e reação é que eles atuam em corpos diferentes. Atuam em corpos diferentes. O que eu estou querendo dizer, pessoal, com pares de ação e reação atuarem em corpos diferentes, pessoal? Olha só. Todo mundo concorda que a força de ação está atuando na parede. A força de reação está atuando na mão. Mão e parede não são o mesmo corpo. São corpos diferentes. O que eu estou querendo dizer? Não tem como a força de ação estar na parede e a reação também estar na parede. Não tem como. Tranquilo? Não tem como. Tanto que quem vai receber a ação é quem faz a reação. E fazer uma força, tu sempre faz. Não tem como, tá, pessoal? Só que agora uma coisa importante. Atuam em corpos diferentes, pessoal, me leva a chegar numa outra conclusão. Se os pares de ação e reação atuam em corpos diferentes, então os pares de ação e reação nunca se cancelam. Está entendendo isso? Porque para duas forças se cancelarem, elas têm que estar atuando no mesmo corpo. Eu vou te dar um exemplo. Cameraman. Olha só. Ixi, deixa eu puxar o microfone para cá. Eu vou te dar um exemplo, pessoal, para te mostrar o que eu estou querendo te dizer, tá? Os pares de ação e reação nunca se cancelam. Eu vou pensar a seguinte situação, ó. Bloco.
Eu vou dizer que tem aqui uma força ó, de 10 newtons. E aqui eu tenho uma outra de 10 newtons. Ok? Então eu tenho um bloco, recebendo duas forças de 10 newtons. Uma para lá e uma para cá. E daí eu pergunto para vocês, pessoal, essas forças formam pares ação e reação? Não podem formar, né? Não podem formar. Por quê? Por vários motivos. Tá? Mas se vocês começarem a ver lá as características que eu comecei a botar lá do lado, parece que elas vão fechar. Quer ver? Ó? Pares ação e reação tem mesmo valor? Tem mesmo valor. Pares ação e reação tem mesma direção. Essas duas têm mesma direção. Parece que está fechando. Essas forças aqui têm sentidos opostos? Tem sentidos opostos. Parece que essas duas forças são pares ação e reação. Atuam em corpos diferentes. Fodeu. Pares ação e reação nunca se cancelam. Fodeu. Essas forças não formam pares ação e reação. Ai, Zé, mas parece que formam. Cadê os pares ação e reação delas, então? Vamos ver o desenho como um todo. Olha só. Para ter uma força não tem que ter um agente? Então tem que ter alguém para fazer essa força de 10. Eu vou colocar aqui um carinha, que eu vou chamar de cara 1. Ok? Então eu tenho o bloco e o cara 1. Então tá, que força é essa? É a força que o cara 1 aplica no bloco. Ação. Se o cara 1 empurra o bloco, o que o bloco faz? O bloco empurra o cara 1. Também com uma força de 10. Então, força que o bloco aplica no cara 1. Reação. Então, olha só. Se esse cara empurra o bloco empurra o cara. Um par ação e reação está aqui, ó. Agora tu vai lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Quem é que está fazendo essa força de 10 aqui? Para ter força tem que ter um agente, não tem que ter um agente? Então vamos botar um cara 2 aqui. Eu vou botar um cara 2, ó. Cara 2. Que força é essa? É a força que o cara 2 está aplicando no bloco. Ação. Se o cara 2 empurra o bloco empurra o cara 2. Também com uma força de 10 newtons. Então, força que o bloco aplica no cara 2. Reação. O outro par ação e reação está aqui, ó. Qual foi a pergunta inicial que eu fiz para vocês? Se essas duas formavam pares ação e reação. Essas duas formam pares ação e reação? Nem fodendo. Nem fudendo. Os pares ação e reação estão aqui, ó. Cara 1 empurra o bloco empurra o cara 1. Cara 2 empurra o bloco empurra o cara 2. Essas duas não podem formar. Elas estão atuando no mesmo corpo. Elas estão se cancelando. Forças que atuam no mesmo corpo e forças que se cancelam não formam pares ação e reação. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu esse caso aqui? Digam sim ou não aí, pessoal, se está com dúvida nessa situação. Alguma dúvida, cameraman? Nenhuma dúvida? Ó, surgiu uma dúvida. Vi cameraman e fez cara de dúvida. Sim, entendi. Hã? Sim, entendi. Simples entendido? Então tá. Só vocês querem ver um exemplo bem clássico em que as pessoas costumam se atrapalhar aqui?
Pessoal, isso aqui já foi questão da URGS 300 mil vezes. Tá? Já foi questão da URGS 300 mil vezes. Eu vou falar de duas forças aqui que eu não falei até agora, mas eu vou voltar, eu vou falar daqui a pouquinho, que é peso e normal. Vocês já ouviram falar de força-peso e força normal de apoio? Já ouviram, né? Em algum momento. Porra, força-peso, pelo amor de Deus, né? Agora, normal de apoio, já ouviram falar? Digam sim ou não aí, força normal de apoio. Se vocês já ouviram falar. Sim? Já ouviram sim? Não? Sim? Então tá. Então olha só. Pensa o seguinte, ó. Superfície, tá? Superfície. Daí tá tu de pé aqui, ó. Tu de pé na superfície, ó. Ok? Daí todo mundo sabe que o indivíduo tem um peso, né? Peso. Tá? Ai, Zé! Eu nunca tive a força-peso no colégio. Vocês vão ter depois uma aula comigo só sobre força-peso. Então quem não viu isso aqui não se preocupa. Vai ver depois, eu vou falar tudo direitinho. Eu estou dando só um exemplo, tá? Por que o cara não entra no chão e não vai parar no vizinho de baixo? Porque aparece uma força chamada de normal de apoio. E nessa situação que o indivíduo está parado, se o cara tiver um peso, sei lá, de 800 newtons, para resultante dar zero, quanto vai ter que ser a normal? 800 newtons. Sim ou não? E daí a prova da URGS te pergunta: normal e peso formam pares, ação e reação? Será que normal e peso formam pares, ação e reação? Pessoal, nem fudendo. Nem fudendo. E de novo, eu sei como é que o aluno faz. Vocês vão pegar as características dos pares, ação e reação e vão começar a aplicar aqui. Tem mesmo valor? Tem. Tem mesma direção? Tem também. Tem sentidos opostos? Tem também. Agora vai para a próxima. Estão atuando no mesmo corpo? Em que corpo que está atuando a força-peso? Não é em ti. Em que corpo que está atuando a força normal? Não é em ti. Estão atuando no mesmo corpo, né? Então não podem formar pares, ação e reação. Não podem formar pares, ação e reação. Peso e normal não formam pares, ação e reação. Ai, Zé, então cadê os pares, ação e reação da força-peso e da normal? Cameraman, o que eu posso apagar? Eu posso apagar? Posso apagar isso aqui? Não, deixa aí. É que capaz de eu voltar lá ainda, lá no finalzinho, lá no final. Eu vou voltar naquela... Tira uma foto aqui e eu faço aqui. Então, olha só, pessoal. Peso normal, os pares, ação e reação do peso normal estão na seguinte situação. Ó. Eu vou desenhar aqui o planeta Terra com uma mesa que está segurando o bloco. Tá? Vocês viram que o meu desenho não está em escala, né? Dá para mais ou menos perceber que ele não está em escala. Mas vamos começar a colocar nome aos bois, para a gente não se perder na hora de achar os pares, ação e reação. Então eu tenho a Terra, eu tenho a mesa e eu tenho o bloco. Ok? Para quem acha que peso e normal formam pares, ação e reação, segura. Primeiro, pessoal, o que é a força-peso? É a força que a Terra aplica no corpo, né? Então tá. Peso. Força que a Terra aplica no bloco. Ação. Então tá. Se a Terra puxa o bloco, cadê a reação?
Volta pro caso do muro. Se a minha mão soca o muro soca a minha mão. Todo mundo concorda? Se a minha mão soca o muro soca a minha mão. Vem pra cá. Se a terra puxa o bloco puxa a terra. Reação. Se a terra puxa o bloco puxa a terra. Cameraman, dúvidas? Tá? Agora, pessoal, olha a normal. Quando tu coloca um bloco sobre uma mesa, sobre uma superfície, o corpo não empurra a superfície? Quando eu coloco o meu pé em cima do tablado, o meu pé empurra o tablado. Então, força que o bloco aplica na mesa. Ação. Se o bloco... Ficou verde? Muito verde. Força que o bloco aplicou na mesa. Se o bloco empurra a mesa empurra o bloco. Reação. Então, olha só, pessoal. Um para-ação e reação está aqui, ó. Se a terra puxa o bloco puxa a terra. O outro para-ação e reação está aqui. Se o bloco empurra a mesa empurra o bloco. Agora eu te pergunto, essas duas formam pares, ação e reação? Essas duas não formam. O que forma são essas duas e essas duas. Essas duas não formam pares, ação e reação. Zé, mas eu vou ter que ter todo esse raciocínio na hora da prova. Não. É só tu perceber que essas duas forças estão atuando no mesmo corpo. E sempre que duas forças atuarem no mesmo corpo, elas não podem formar pares, ação e reação. Deu para entender? Dúvidas aqui, pessoal? Para quem já viu força-peso e força normal e achava que peso normal era para ação e reação, não é. Dúvidas? Vê se vai surgir alguma dúvida aí, cameraman. A mesa não faz com a terra. Sim. Tu vai ter depois, ó, a terra vai puxar a mesa. A mesa vai puxar a terra. A mesa vai empurrar a superfície aqui da terra. A superfície da terra empurra o pé da mesa. Tu vai ter vários pares, ação e reação sendo trocados ali. Deu para entender, pessoal? É que eu queria analisar só esses dois que são os mais simples da gente visualizar. Mas é óbvio, existem vários pares, ação e reação aqui no meio. Mas o que nunca vai poder acontecer, sabe o que é? O para-ação e reação está atuando no mesmo corpo. Sempre vai ser em corpos diferentes. Não tem caso particular, pessoal. Tá? As leis físicas não têm casos particulares, tá? As leis de Newton não têm casos particulares. Beleza? Mas então tem do bloco com a mesa e da mesa com o bloco. Do bloco? Com a mesa e da mesa com o bloco. Sim, então essas duas aqui, ó. Se o bloco empurra a mesa reage e empurra o bloco. Sim? Tranquilo? Tá, pessoal, última característica da terceira lei de Newton. Vem pra cá. Última característica, pessoal. Os tempos de duração das forças de ação e reação são iguais. E o pior, além dos tempos de duração serem iguais, os pares de ação e reação começam juntos e terminam juntos. Tranquilo? Os pares de ação e reação começam juntos e terminam juntos. De tal maneira, pessoal, que se as forças de ação e reação começam juntas e terminam juntas,
Tu não sabe quem é que começou. Então, olha que beleza. Sabe o que eu posso fazer aqui? Tá vendo o que eu chamei de ação? Eu dando um soco na parede? Eu posso muito bem dizer que é a reação. E eu posso muito bem dizer que na minha mão eu sofri a ação. Pessoal, muitas vezes as pessoas acham que primeiro tu tem que fazer a ação para depois receber a reação. Tá? E não é assim que funciona. Os pares ação e reação começam juntos e terminam juntos. Eu vou dar um exemplo, pessoal, bem claro. Você já deve ter passado por isso. Em algum momento andando de noite pela casa, você já guindaram um minguinho do pé numa banqueta? Ou numa parede em algum lugar? Muitas vezes quando tu guinda um minguinho do pé em algum lugar, tu não sente a dor na hora. A dor demora, ela tem um delay, ela demora para vir. Tu bateu o pé na banqueta, ai filha da puta, vai doer, ai, e dói depois. Dói um pouquinho depois. O que te leva a essa situação a pensar? Que primeiro eu tenho que chutar a banqueta, ação, para depois receber a força de reação e o meu dedo doer. Pessoal, por que o teu dedo não dói na hora? Porque a dor é um estímulo elétrico. Esse estímulo vai ter que sair do teu dedão arrebentado, andar por todo o teu sistema nervoso, na tua medula e no teu cérebro. Então isso demora um pouco. Mas não que tu tenha que fazer ação para depois receber a reação. Então assim, pessoal, os pares ação e reação começam juntos e terminam juntos. Tranquilo? Acabou? Último minuto? Pessoal, eu vou falar uma historinha rapidinha de um aluno meu. Acho que tu não vai te lembrar dele, cameraman. Faz muito tempo atrás. Acho que foi no quinto ou sexto ano de objetivo. Que era um guri que dava aula de arte marcial. Ele era um aluno mais velho. E ele era professor de Aikido. É a luta marcial do Steve Seagal. Qual é que é Aikido? É Aikido não. Aikido? É a do Steve Seagal, aquela das porções, tá? E eu me lembro que esse guri, ele era professor de Kung Fu, onde ele tinha aprendido o soco dos 3 dedos do Bruce Lee. Todo mundo já ouviu falar do soco dos 3 dedos? Não sei se vocês já ouviram, mas é o soco que a Kill Bill utiliza para fugir do caixão no Kill Bill 2, tá? O soco dos 3 dedos é um soco assim, ó. Tu tira uma distância curta do oponente e dá um soco rápido e seco, ok? E quando tu vai pensar nesse tipo de soco, ele não faz a menor lógica. Porque um soco, se tu quer trocar uma força muito grande, tu tem que ter um movimento com amplitude. Uma pequena amplitude, tu não tem gasto de energia para gerar grande estrago. E esse aluno me falando que a lógica do soco dos 3 dedos é exatamente essa. Tu dá um soco tão rápido, que tu aplica a ação sem receber a reação. E que ele falando, depois de muito tempo de tu treinar esse soco, dando ele em parede, tu começa a perceber que a tua mão não doía mais. Isso quer dizer que tu não estava recebendo a reação. Pergunto, pessoal, tá certa a história que o aluno me contou ou não? Vocês acreditaram no Bruce Lee? Não, né? Por que depois de um tempo ele deixou de sentir a mão? Sim, ele arrebentou todo o sistema nervoso dele naquele local. Isso diminui a sensibilidade, tá? Tem vários casos de pessoas que se acidentam e se operam, que depois da cicatriz elas perdem a sensibilidade, porque tu arrebentou o sistema nervoso daquela região. Tranquilo, rapaziada? Dúvidas? Estão dormindo? Todo mundo dormindo? Fiz eles dormirem. É isso? A física da sono. Tá todo mundo drogado em casa? Então tá, pessoal. Beijo. Bons estudos.